Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então hoje na conversa com a Jandiasaru, a coisa que ele mencionou é sobre atitude com relação à meditação. Às vezes umas coisas simples assim ajudam, né? Então ele, por exemplo, disse que quando ele ensina a meditação, em vez de falar para as pessoas se concentrarem na respiração, ele prefere dizer para as pessoas apenas sintam deleite na respiração, né? Porque, como ele disse, né? Às vezes a palavra estimula uma certa atitude que não é muito saudável, né? Eu não sou tão preocupado assim, tão específico com relação ao uso das palavras, porque eu sei que no final você tem que largar essas coisas todas e aprender a fazer isso internamente, né? Sem passar pelo raciocínio, né? Mas realmente para quem está começando, né? Às vezes atrapalha um pouco, né? Eu acho que eu mesmo fui vítima disso, né? Em dois aspectos, né? Tanto porque no Brasil a gente traduz a sati como plena atenção, né? E aí quando você vai para a Tailândia e o pessoal fala tem que ter sati, estabeleça sati, aí essa palavra atenção, né? gera uma atitude não muito... É como se fosse, é próximo, mas não é exatamente isso que você precisa, né? E às vezes também não é muita culpa da palavra, mas é a culpa de como a gente interpreta aquilo, né? Então a palavra atenção para mim é uma coisa rígida, né? Atenção, né? Que nem você está alguém na escola, preste atenção! Aí você fica, tem que prestar atenção, você tenta fazer um esforço muito grande, muito pesado sobre algo, né? Então a Jandiasaru também falou que ele não gosta de usar a palavra concentração, né? Que acha que a palavra concentração gera o mesmo efeito, né? Fica com uma coisa pesada e tensa, né? E esse ponto, né, de sati é uma coisa muito sutil, né? Se você for muito pesado nele, ele escapa, né? É que nem você pegar, não sei, uma coisa que escapa, né? Quando você tenta agarrar, escapa, né? Se você não pegar com sutileza, com suavidade, ele escapa. Agora, se você não fizer esforço nenhum, também isso não agarra nada. Então tem um ponto médio que não tem uma palavra em português que realmente expresse aquilo, né? Então é difícil você explicar com palavras, né? Por isso que eu falo, né? Explicar meditação é impossível. Ensinar meditação é impossível. Aprender é possível. Ensinar não é possível. Dá para aprender, mas não dá para ensinar. Porque é difícil falar, é uma coisa que as pessoas não têm parâmetro para avaliar o que você está dizendo, né? Então, usando as palavras normais, você nunca chega ao assunto em si, né? O que você pode fazer é manter as pessoas ocupadas, manter as pessoas interessadas, né? Estimular as pessoas a experimentar e tentar e descobrir por si mesmas, né? Então, eu fui vítima tanto, mas não culpo ninguém por isso, não é que as pessoas explicaram errado, as pessoas fizeram o melhor possível, né? Eu que era muito burro, não conseguia entender, né? Então, umas pessoas falaram para ter plena atenção. Aí na Tailândia os mestres tinham para let go, né? Ploi one, largue. E os dois, não, que diabo, atenção, aí você presta atenção, a mente fica agitada e escapa, né? Não dá certo. Aí eu falo, não, let go, largue, solte. Eu soltar o quê? Eu nem sei o que eu estou segurando, como é que eu vou soltar um negócio que eu nem sei o que é? Eu ficava ouvindo aquilo, o negócio e com a cabeça girando assim, que diabo que esses caras estão falando, não entendo nada. Mas tudo bem, vou meditando, né? E foi naquela época também eu era noviço, né? Quando isso realmente começou a incomodar minha cabeça. Aí bom, minha meditação não dá certo, mas pelo menos eu tô aprendendo tailandês. Naquela época eu estava dedicado a aprender tailandês, né? Então eu estava morando numa caverna, eu morava numa caverna ali na fronteira com o Laos. E aí eu fiz essa disciplina, assim, eu falei, não vou deixar minha mente pensar em bobagem, pensar em coisas mundanas. Ou eu pratico meditação, ou eu aprendo tailandês, ou eu estudo suttas. Um dos três, né? Então, um dos três. Não vou deixar a mente escapar para nenhuma outra coisa. Então, mesmo quando ficava muito pesado ali, meditando, não dava em nada, eu falei, ok,
vamos parar, descansar, vamos ler os suttas, ler as escrituras budistas. Quando isso era muito difícil, cansativo, tá bem, vamos pegar o livro de tailandês, vamos estudar tailandês. Então você manter a mente ocupada com algo útil, né, em vez de deixar ela cair em raiva, em desânimo, etc. Mas hoje em dia eu entendo, né? Realmente entendo hoje em dia eu entendo o que eles querem dizer, né? Com ploywang, né? Largar, soltar. Mas é que não é só isso, né? É como eu disse, não tem nenhuma palavra que realmente expresse o assunto. Todas as palavras expressam só parcialmente o assunto, né? Então falar para concentrar na respiração tem um pouco a ver, mas não é bem isso. Não, então solte, deixa a mente solta, relaxe, solta. Tem um pouco disso, mas não é só isso, né? Então é algo que só quando você realmente faz, você percebe como é que é feito, né? Então, resultado hoje em dia eu não tenho nem ânimo de explicar para as pessoas como é que faz, porque eu sei que não dá certo, eu sei que não é isso que vai resolver o problema das pessoas, né? Então, quando a gente faz retiro, eu não tenho o hábito de ficar respondendo muitas perguntas, né? Porque, na verdade, isso é um ensinamento, né? Não me interessa a sua dúvida, não estou nem aí para a sua dúvida, não tem importância nenhuma. Você acha que a sua dúvida é algo muito importante, eu estou com essa dúvida, não tem importância nenhuma, a sua dúvida não vale nada. Estou pouco me lixando para a sua dúvida. Porque mesmo que eu responder a sua dúvida, não vai resolver nada, você vai continuar o mesmo problema que você tinha antes, né? Não é respondendo dúvidas que você ensina as pessoas a meditar, né? Eu acho que é até nocivo, porque você passa uma impressão errada para elas. Você passa a ideia de que tem uma resposta e quando ouvir essa resposta tudo vai dar certo. Não é isso, né? Você pode ouvir quantas respostas você quiser, a sua meditação continua no mesmo buraco que esteve antes, né? É um trabalho pessoal, é uma pesquisa interior, né, que você faz. Mas, né, é normal, né? As pessoas que estão... Eu não digo que as pessoas sejam proibidas de fazer perguntas, mas quando elas perguntarem, elas estão dispostas a ouvir o meu não. Elas podem perguntar o que quiser, mas eu não tenho obrigação de responder, né? Perguntem o que vocês quiserem, mas eu não necessariamente vou responder, né? Porque meu objetivo não é satisfazer a curiosidade de vocês, meu objetivo é realmente ensinar algo, né? Então, se eu não consigo enxergar de que forma responder essa pergunta seja útil em termos de fazer progresso, né, com a prática do Dharma, então, às vezes eu não respondo também, né? Então, isso não é algo que eu inventei sozinho, né? Isso é bem tradicional, na verdade, né? Muitos dos grandes mestres faziam isso. Eu não sou nenhum grande mestre, né? Eu não estou falando, mas... não é novidade nenhuma, né? Isso que eu disse agora. Então, tem que ter, né, a chave, né, que a Adyanjasaro falou também, a chave é ter essa disposição, né? Essa disposição a se envolver com o assunto, né? Da onde que vem a sua disposição depende de cada pessoa. Algumas pessoas são curiosas, elas querem ter curiosidade. A curiosidade motiva elas a persistir e a insistir e a se esforçar, né? Estar disposto, né, a fazer o trabalho, né? Outras pessoas têm desejo de transcender o sofrimento. Outras pessoas têm compaixão. Outras pessoas têm fé no Buda, no Dhamma, na Sangha. Outras pessoas querem alcançar um estado supramundano. Elas querem, sei lá o que elas querem. Cada um tem a sua relação com o trabalho, né? O que é que motiva cada um é pessoal, né? Mas essa motivação aqui é a chave, né? Não é tanto obter resposta do mestre X ou do mestre Y. Eu também quantas vezes eu cansei de falar isso, eu até gostei muito que a Adyanjasaro também mencionou isso, né? Não está em técnica nenhuma. Esse é o tipo de coisa que... Quando eu comecei a falar isso, eu me senti bastante, eu falei, puxa, será que eu tenho coragem de dizer isso para as pessoas? Né? Não é questão de que eu acho que as pessoas não vão querer ouvir, né? Mas é uma afirmação, pelo que as pessoas aprendem no Ocidente, né? É uma afirmação meio séria, né? Porque tem grupos inteiros que são baseados numa técnica X. O grupo inteiro é construído ao redor da técnica.
Né? Você falar isso, puxa, o pessoal não vai gostar de ouvir isso. E também quem sou eu para falar uma coisa dessa, né? Mas bom, mas se eu vou falar, se é para eu partilhar o que eu experienciei, né? Então eu vou ter que falar isso, né? Não importa a técnica. E também isso é um pouco, tem a ver com ser discípulo de Lampa Piak, né? Que ele também é muito cara de pau, ele fala sem papas na língua, né? Ele não tem vergonha de falar isso, né? Então as pessoas vêm, mas eu tenho a técnica X, meu amigo, a técnica pode parar que nenhuma técnica vai funcionar. Enquanto você não conseguir o mínimo, né, de concentração, o mínimo de harmonia interior, de coesão, né, mental, né, qualquer técnica que você fizer vai dar errado, né, porque não é a técnica, é o X da questão. E, no entanto, se a pessoa tem essa coesão, tem essa harmonia interior, então todas as técnicas funcionam. Né? O motivo pelo qual as pessoas escolhem a técnica X ou técnica Y é que algumas funcionam mais fáceis do que outras, né? Dependendo da sua personalidade, das suas características. Né? Então, dependendo também das suas... qual é a sua doença, né? O remédio X ou Y é mais indicado. Né? Mas se a pessoa não consegue nem segurar a colher para tomar o remédio, então não importa quão bom seja o remédio, né? Você não consegue nem segurar o vidro do remédio, então você não tem efeito. Então, no começo, né, não precisa ficar muito preocupado com técnica disso ou aquilo, não precisa ficar preocupado demais também, né, com exatamente como é que se medita. Isso você vai aprender fazendo, né, não é aprender, você vai aprender ouvindo. Né. Ouvir só dá um certo estímulo e dá umas dicas. Às vezes alguma pessoa fala alguma coisa que tem uma ressonância com a sua própria experiência. Mas isso é um tiro no escuro, sabe? Você conseguiu ouvir uma instrução que finalmente vai te dar uma luz, é um tiro no escuro, não vale nem a pena você correr atrás disso. É uma coisa que vem ao acaso. Não é questão... As pessoas ficam super excitadas, né? O Ajahn fala isso, aqui fala, esse Ajahn é muito bom. Ele falou algo que finalmente eu compreendi, então esse Ajahn é bom e os outros são ruins. Não. O que aconteceu é que, por acaso, o que ele falou, a experiência dele partilha um pouco com a sua. Mas não é necessário, só porque o que ele falou combina com o que você precisava ouvir, não significa que ele seja melhor ou pior que o outro mestre. Né? Na verdade, muito pelo contrário, existem grandes mestres que falavam muito pouco, né? Não falavam quase nada. Aí uma pessoa com essa atitude vai até esse mestre e fala, esse mestre aí não está com nada, o cara não fala nada, e fica olhando para a minha cara, não diz nada, eu vou embora daqui. E aí ele vai procurar outro mestre que é muito erudito, muito eloquente, bababá, explica. Aí a pessoa fala, agora sim, agora encontrei um bom mestre. Aí vai lá e fica ouvindo aquela lenga-lenga, ouve, e no final do dia não conseguiu nada. Né? Cria mais confusão ainda, né? Fica perdida com um monte de conceitos e termos técnicos e não sei o que lá, e fica ali andando em círculo, aquela bagunça toda, e aquilo não tem a ver com o trabalho que precisa ser feito. Né? Então, às vezes, desperdiça anos fazendo isso. Então, vá com calma, né, com essa história de mestre. Né? Não se apresse não, a tomar decisão de quem é um bom mestre e quem é um mau mestre. Né? Muito difícil dizer isso, com certeza. Por exemplo, na medida que a gente não tem experiência com o assunto, é difícil dizer, né, quem é que está falando algo que realmente leva a resultados, né? E quem é que está falando algo, mas esse algo que está falando não leva a nada, né? Mesmo que está falando sobre o assunto, mas não é o caminho, né? Não é o caminho a ser seguido. Então, não esquente demais, né? Não fique perdendo muito tempo se debatendo com palavras, né? Mas ainda assim, né, às vezes esse tipo de coisa pode ser útil. Né? Então, em vez de tentar se concentrar na respiração, tenta uma atitude diferente. Uma sugestão, né, foi como eu expliquei agora há pouco a meditação. Né? Apenas relaxe e sinta a respiração. Não precisa fazer nada. Não precisa se concentrar na respiração. Não precisa agarrar a respiração, não precisa soltar a respiração, não precisa fazer nada, apenas sinta a respiração, só isso. Senta em silêncio e sente o seu corpo, usa o seu corpo como ponto de referência. Né?
Eu não sei, pelo menos quando eu relaxo o corpo, quando eu foco a minha atenção em relaxar o corpo, eu noto que minha mente faz silêncio. Né? Quando você está concentrado, ocupado com uma tarefa, né? A mente tende a fazer um pouco de silêncio. Eu noto isso também, por exemplo, se eu estou na rua, eu estou procurando uma rua, estou num carro, né? Tentando encontrar um endereço, né? Geralmente as pessoas desligam o rádio, né? Uma coisa, teoricamente não tem a ver, mas tem, né? E quando você está ocupado, preocupado com o assunto, você vê que, por exemplo, muitas pessoas têm o hábito de ouvir música na cabeça, né? Mas quando tem um assunto que precisa ser feito, você está tentando, sei lá, ligar o carro, está tentando fazer alguma coisa que requer atenção, você vê que aquela música cessa, né? Se você prestar atenção, fala, aquela música parou, né? Porque agora eu estou concentrado nisso. Então, a minha dica é essa, né? Concentre-se em relaxar o corpo. Por isso que postura ereta é muito importante, porque sem postura ereta você não consegue relaxar o corpo. Se você relaxar o corpo sem a postura ereta, você cai. Né? Então, ter uma coluna ereta é importante. A cabeça equilibrada com a coluna. E aí você foca a sua atenção em relaxar o corpo. Então você relaxa, vai relaxando. Olha, qualquer músculo que está tenso, relaxa aquele músculo. Né? Olha com atenção, porque muitas coisas são sutis, né? Algumas pessoas são tão tensas 24 horas por dia que ela nem nota que está tenso aquilo. Né? Então, os ombros, os olhos, o rosto são as partes mais comuns que as pessoas ficam tensas e nem percebem que está tensa. Né? Então, foca em relaxar o corpo, vai soltando e relaxando o corpo completamente. Quando você está relaxando o corpo, por uma natureza que é, né, da mente estar ocupada com uma tarefa, né, ela faz silêncio, ela tende a fazer silêncio. Né? Aí você só engata aquilo, como você vê que o corpo está relaxado, não tem mais nada tenso, ok, segue reto, daquele ponto que você já está, vai reto, vai naquele silêncio. Né? Aí você simplesmente fica sentindo aquele silêncio, sentindo a respiração em silêncio, só isso. E procura suster aquilo. O que vai acontecer? Em geral, alguma sensação vai vir e vai tensionar a mente e o corpo. É comum quando a mente tensiona, o corpo tensionar junto. Né? Aliás, às vezes a mente tensiona porque o corpo sentiu algum desconforto. Né? Então você vai, aí o jogo é esse, né? A mente tensiona, você relaxa. Tensiona, você relaxa. Tensiona, relaxa. Você vai fazendo isso até você ficar hábil. No começo é uma coisa difícil, é uma coisa travada. É que nem as pessoas falam, a mente escapa, eu puxo ela de volta. Ela escapa, eu puxo ela de volta. No começo a experiência é essa, mas com o tempo você vai ficando hábil, a mente sai, você faz uma manobra suave, ela volta, né? Suavemente ela volta. Ela escapa, opa, ela volta. Ela escapa, opa, ela volta. Né? Ela vai ficando cada vez mais suave o movimento, né? Até um ponto que ela não sai muito, né? Mesmo ela sai, ela só dá uma balançada e ela volta sozinha, não precisa nem fazer um esforço para puxar ela. Né? Aliás, quando você pegar a mãe, você não puxa mais a mente, né? Mesmo quando ela escapa, você vê que ela escapa, tudo bem, tranquilo, eu sei para onde que ela vai. Ela só vai até ali e vai voltar, ela não tem para onde ir. Né? Então ela vai até ali, tá bom, pode ir. Foi? Tá bom, agora volta. E ela volta sozinha, você faz um esforço mínimo, sabe? Você não precisa nem fazer muito esforço, às vezes você deixa ela ir, tá bom, eu sei que você está indo, estou vendo você indo, eu sei que não vai muito longe, agora já foi, pronto, agora volta. Fica suave, né? Mesmo quando a mente se distrai, não é distração. Mesmo quando a mente sai do foco, não saiu do foco. Porque no final das contas, o foco mesmo é a mente, né? Então, isso vai ficando refinado, sabe? Eu não gosto, eu me ouço falando isso, falei, meu Deus, o que você está falando? Não é isso. Mas eu tenho que falar alguma coisa, então eu queria falar esse tanto, sabe? Por falta de opção eu falo essas bobagens, mas é que não tem outro jeito. Então não leve muito a sério o que eu estou falando. Eu estou dando uma talvez alguém esteja ouvindo isso, esteja entendendo o que eu estou falando. Mas a maioria de vocês com certeza não está entendendo, então tudo bem, não tem problema. Não precisa fazer esforço para entender isso. Apenas continue praticando. E tenha uma atitude flexível. Né? Não leve muito a sério. Fala, concentre-se na meditação. Talvez. Na verdade, não é para você se concentrar na respiração. É apenas uma forma de tentar empurrar você numa certa direção, sabe? Então, não leve muito a sério, né? Não leve muito a sério. O que mais pode se dizer sobre isso?
Eu não sei, de novo, né, vou tentar explicar, vou complicar ainda mais para vocês, mas se vocês não levarem a sério, não tem problema. Né? Mas uma forma que como eu experiencio, se eu for obrigado a tentar explicar, né, uma forma que eu talvez tentasse dizer é como se tivessem duas camadas de si mesmo. Né? Tem uma camada exterior que é bastante grosseira e tem uma camada interior que é bastante sutil. A camada exterior não deveria fazer esforço nenhum. A camada exterior deveria estar completamente relaxada. E, na verdade, até ausente do processo. Né? Não é assunto dessa camada exterior. Mas a camada interior, que fica aqui na região do peito, é ela que engaja no assunto. Né? E ela age de maneira sutil e muito suave. Né? Ela é um fenômeno suave. Então, você dizer que não tem esforço nenhum, não é verdade. É que esse let go, que as pessoas falam, deixe estar, solte, isso diz respeito à camada exterior. Né? Na camada interior tem um esforço, tem intenção, tem volição, tem foco. Mas é um foco muito suave, é um esforço muito suave, é um esforço muito sutil. Né? Então, às vezes tem umas coisas meio surreais, assim, né? Que um mestre fala largue, let go. Né? Em italiano ele fala ploy one. Né? Aí outro mestre fala yutman. Segure firme. O outro fala, largue. O outro vem, não, segure firme, pegue pesado, pegue para valer. Aí você, cara, mas agora eu fiquei doido, o que eu vou fazer? Um fala para largar, o outro fala para segurar, e agora? Na verdade, ambos estão certos. Né? Depende de onde que está o seu problema. Né? Se for no que diz respeito a esse nível grosseiro, tá certo, let go, largue, solte. Mas nesse nível sutil da mente, tem que segurar bem ali, né? Mas é um segurar suave, é um segurar muito sutil. Né? É algo que se a pessoa não tem contato com esse nível sutil da mente, não adianta falar isso que a pessoa não entende nada. Né? É uma instrução para quem já tem um pouco mais de destreza com o assunto. Né? Para quem está começando, é uma mistura de ambos. Né? Tem um pouco de colocar a mente na respiração e aí tentar ir reduzindo. Né? Você vai reduzindo, como eu falo, vai relaxando, até sobrar somente a respiração. Né? Mas isso não é suficiente. Mesmo quando sobra só a respiração, ainda tem um esforço em manter a atenção ali, mas é um esforço sutil. Né? Não é um esforço tenso. Né? Se você está só com a respiração em foco, né? Os pensamentos desapareceram, as distrações desapareceram, está ali só a respiração. Se você tentar agarrar aquilo, a mente começa a vibrar, agitar e escapa. Os pensamentos voltam a popular a mente e aí desaparece o seu foco. Né? Mas se você não fizer um esforço, né, para manter aquele foco, a mente vai cair, vai ficar meio boba, assim, vai ficar meio solta, ou vai cair no sono, vai ficar meio zonza, começa a se dispersar. Né? Ela não se dispersa em pensamentos, mas se dispersa literalmente uma falta de foco. Ela começa a bambear, começa a ficar solta. Né? Então tem um esforço sutil, né? Mas então quem está muito tenso tem que soltar, mas quem está muito solto tem que tensionar. Tem um ponto médio em que esse fenômeno ocorre. Né? Então aonde está esse ponto médio depende de cada pessoa. Cada pessoa tem que experienciar por si mesma. Algumas pessoas só alcançam esse ponto médio quando elas chegam na linha do desespero. Né? Elas tentam, não conseguem, até que elas... não consigo, mas desisto. Quando ela desiste, ela acha ponto médio, ponto certo. Né? É muito comum essa experiência. Né? Então, muitos mestres na Tailândia enfatizam, mesmo sabendo que isso não é a chave, né? Botam os discípulos para sentar até o cara chegar à beira da loucura, né? Até o cara entrar em desespero. Né? E quando ele chega no desespero, às vezes ele desiste. Né? Então, ele vai até o máximo do desespero, até ele, não aguento mais, solta. Quando ele larga, a mente se concentra, a mente se pacifica. Né? Então é muito comum essa experiência. Né? Em geral, eu não tenho coragem de ensinar ninguém a fazer isso, porque a maioria das pessoas, quando posta nessa situação, vai apenas entrar em colapso total, vai ter um surto psicótico, vai ficar doido, vai sair correndo, vai arrancar a roupa, vai fazer o que diabo que seja. Então eu sinto muito, eu não estou disposto a ajudar alguém tentando empurrar a pessoa nessa direção. Né? Então, quando tem retiro, eu falo, quem quiser levantar, levanta, quem quiser ir embora, pode ir embora.
Eu não vou ficar tentando empurrar ninguém, não, né? Porque não quero esse fardo, né? A pessoa entrar em colapso, eu tenho que ficar levando a pessoa no médico, tem que ficar isso, tem que fazer aquilo. E também eu acho que é injusto com as pessoas você obrigar elas, né, a fazer isso. Outros grupos fazem, outros grupos ficam lá, não, não vai embora, fica, não, senta aí, para que você vai levantar? Senta aí, não pode levantar, não, proibir levantar, hein? Eu não, quem quiser levantar, levanta, quem quiser ir embora, vai embora, cada um por si. Né? Ambos, né, têm boa intenção, aqueles que obrigam a pessoa a sentar e não deixam levantar, e insiste para a pessoa não desistir, faz isso com boa intenção, né? Mas isso tem um ponto negativo, né? Às vezes você empurra a pessoa mais do que ela poderia ter ido, né? Se a pessoa sabe que algo vai dar errado, ela sente que tem algo ruim acontecendo, você não vai embora, fica aí, não vai, aí a pessoa tem um colapso, né? Isso não é bom. Mas, por outro lado, muitas pessoas que teriam desistido, né, insistem e colhem os benefícios, né? Essa pessoa estivesse no meu retiro, ela ia embora sem ter benefício algum, porque eu ia falar, eu quero ir embora, tchau. Aí a pessoa vai embora, então não tem benefício para ela, né? Então, mas por outro lado, a pessoa que entraria em colapso não entra em colapso no meu retiro. Ela vai embora para casa. Então, não tem como você acertar 100%, né? Você faz o possível, né? Então, a mesma história, né? Alguns mestres falam, pegue firme. Outros mestres falam, deixe estar. Nenhum está certo, nenhum está errado, né? Na verdade, quem está certo e está errado somos nós, né? Em saber ter sabedoria o suficiente, né, para saber extrair benefício, né, dos ensinamentos, né. Então eu também, eu diria, se fosse eu ministro da educação, eu botaria um parâmetro que é: professores não têm o dever de ensinar, os alunos é que têm o dever de aprender. O professor não tem a obrigação de ensinar, os alunos é que têm a obrigação de aprender. Então, o professor está apenas ali como ele ensina por bem querer, ele ensina com boa vontade, né? Mas não é obrigação dele ensinar, ele faz isso por bem querer, né? Os alunos é que têm a obrigação de aprender. E essa obrigação vem do seu interesse, né? Na medida que você está interessado, você faz um esforço para aprender. Se não está interessado, está ótimo, pode ir embora, não tem problema nenhum, né? Budismo não é uma religião que ou você é budista ou você vai queimar no inferno, não tem nada a ver com isso, né? Então quem quer estudar o budismo, estuda. Quem não quer estudar o budismo, não estude, não tem problema. Não é só budistas que são boas pessoas no mundo, né? Então, depende de você enxergar a propósito ou não. Ok? Então é isso que eu tenho para dizer. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário sobre isso? Não? Boa tarde. Qual a sua experiência na meditação com mantras? Me refiro apenas à repetição mental do mantra, sem estar conjugado com Anapanasati. Irritante, cansativo também. Mas pode ser útil, né? Se a sua mente é muito agitada, se tem muita energia na mente, pode ser uma forma útil. Apenas não se deixe irritar, né? Persista no mantra sem deixar a irritação invadir a sua mente, né? Foque só no mantra, a irritação vai surgir na periferia. Perdão. A irritação vai surgir na periferia da atenção. Você não foque, né? Foque só no mantra, deixa a irritação em paz. Não tente fazer a irritação desaparecer. Apenas persista na recitação do mantra. Dane-se o mundo inteiro pegue fogo, que se dane. A única coisa que eu quero é o mantra. O resto pode, a perna está doendo, eu estou irritado, eu estou cansado, não importa. Né? Mas é cansativo, né? É cansativo. Depende, para mim é cansativo. Para mim não dá bons resultados, né? Para mim dá mais bom resultado focar na respiração e relaxar, né? E tentar achar esse ponto médio. Mas pode ser útil, sim. Muitos mestres usavam essa recitação, então não é algo proibido de fazer. Teria alguma dica de como fazer para controlar as impurezas quando dormimos? Não controle, é doideira, não faça isso. Na hora que está dormindo, é a única hora que você não tem obrigação de fazer nada, sabe? A regra monástica tem milhares de regras, não tem nenhuma regra que te pune por algo feito durante o sono.
né? Não há consciência, não há volição, né? Então você não tem obrigação de ser perfeito durante o sono. É a única válvula de escape que sobra, por exemplo, os monges, por exemplo, só sobrou isso. Durante o dia inteiro o cara está sempre controlado, não tem televisão, não tem isso, não tem futebol, não tem nada. Pelo menos na hora de dormir, né, você tem que ter uma válvula de escape, né, para as quilesas, porque elas existem, né? Elas existem, elas estão presentes, então é normal elas se expressarem, né? Então não, deixa o sono em paz. O sono não é para você ficar, o sono é para descansar, o sono não é para trabalhar. Você quer controlar, você quer desenvolver autocontrole, faça isso durante a época acordada. Se nem na época acordada você não conseguiu fazer, como é que dormindo você vai querer fazer isso? Começa com acordado primeiro, depois que o acordado estiver bom, o sono vem sozinho. Isso é uma pergunta, é uma afirmação. Adiante, para mim, as melhores palavras são sentir e ser a respiração. Quando eu me desapego dos estímulos, é como se toda a existência se resumisse a ela. Legal, tá bom. Parece correto. Parece apropriado. Poderia falar das sensações internas do peito, por exemplo? Aversão a elas? Sim, muita gente tem aversão ao próprio corpo. Se a pessoa, por exemplo, tem escoliose, se a pessoa não teve muita má postura a vida inteira, ou questões emocionais também. Eu imagino que algumas pessoas, por exemplo, foram muito reprimidas quando crianças, né? Então elas elas associam um estado tímido, um estado assim recuado com algo correto, né? Então, se elas fazem uma postura ereta, se elas relaxam, deixam o peito aberto, elas se sentem como se estivessem fazendo algo errado, sabe? Eu não posso fazer isso, eu não posso ficar ereta, eu não posso ter essa atitude. Talvez ela ache que isso é vaidoso, é arrogante da minha parte, fazer uma postura ereta, né? Só tem vergonha, né, de se expressar, não sei o que seria, né? Então pode ser uma coisa psicológica também, a pessoa tem medo de fazer uma postura ereta. Talvez ela foi muito oprimida quando criança, né? Então ela não tem coragem de estar ereta, ela não tem coragem de estar de peito aberto, de estar com a coluna ereta, de olhar para frente, né? Tá sempre, ela associou essa postura com isso é correto, o correto é ficar assim, né? Então, medo das suas emoções, etc. Então isso é uma coisa. Agora, muitas pessoas é muito mais simples do que isso. A pessoa tem má postura a vida inteira, né? E aí os músculos não desenvolvem, eles ficam atrofiados, né? Então quando os músculos também, os pulmões, talvez, eu não sei se os pulmões se expandem ou não, imagino que sim, né? Eles são um tecido vivo, né? Eles são flexíveis, eu imagino. Mas os ligamentos aqui na região do peito, do tórax, dos ombros, também do pescoço, né? Fica tudo atrofiado. E quando a pessoa faz a postura sentada com a coluna ereta, ela sente desconforto, né? E isso gera aversão, né? Então a pessoa se sente desconfortável respirando. Então é importante fazer alongamento, ou pelo menos importante, se você não quer fazer alongamento, né? Por exemplo, foi o meu caso, eu não fiz alongamento não porque eu tinha alguma solução melhor do que isso, é porque eu era burro mesmo, não sabia que isso. Eu simplesmente fui sentando, falei, isso vai resolver sozinho, não vou esquentar a cabeça, né? E fui meditando, só isso, né? Aí aprendi a não deixar a mente focar no lado negativo da experiência, né? Mas eu acredito que se eu tivesse feito alongamento seria bem mais fácil, bem mais agradável, né? Sentar e não ter desconforto seria bem mais agradável. Mas eu não tinha noção disso, então eu falei, vou insistir assim mesmo, né? Mas com o tempo você vai fazendo, né? O corpo vai se adaptando, né? Então, nesse caso, o importante é... Você pode fazer ambos, né? Não precisa ser burro que nem eu, você pode fazer ambos. Você vai se alongando, vai fazendo um yoga, vai se esforçando, vai fazer natação, vai corrigindo a postura quando você anda, quando você senta. E ao mesmo tempo, quando você sentar em meditação, não foque no lado desagradável, né? Foque na respiração em si, foque no ar entrando e saindo, na sensação tátil da respiração. Não deixe a mente ficar obcecada com aquilo que é desagradável, né? Foque no aspecto agradável da respiração. Tem mais uma coisa sobre isso, vejamos. Foque no que é agradável.
Se a mente fica muito obcecada com a sensação desagradável, né? Então, nesse caso, você pode simplesmente aprender a tolerar aquela sensação, sabe? Ok, você é forte demais, eu não consigo resistir à tentação de focar nisso. Né? Eu não consigo resistir à tentação e acabo voltando a minha atenção para essa sensação desagradável. Tudo bem, dá para salvar isso ainda, dá para você pelo menos desenvolver tolerância à sensação desagradável. Mesmo que você não consiga desviar o foco dela, pelo menos você, ok, então vamos ficar aqui, nós dois vamos ficar aqui, não vamos embora. Se eu não vai embora, eu também não vou embora. Vamos nós dois sentar aqui e sentir essa sensação desagradável. Né? Então, também você pode fazer isso, sabe? Ou se você não consegue deixar de lado a sensação desagradável e focar só na respiração, então pelo menos aprenda a tolerar aquela sensação de maneira relaxada. Aí você investe firme em relaxamento, sabe? Senta e não deixa aquela sensação tensionar os músculos. Você vai sentir a sensação desagradável e você vai continuar relaxado. Aí você vai ter firmeza nisso. Né? Você até insiste, isso persiste dia a dia, mês após mês, até você vencer isso. Né? Ou você conseguir estender os músculos, ou você conseguir não mais ficar obcecado com aquela sensação desagradável. Né? Aí você foca na respiração e está feito. Durante a meditação sinto um êxtase enorme e daí minha cabeça começa a girar espontaneamente. O que pode ser? A mente pacificou um pouquinho, mas não o suficiente. Não deixe a mente ser arrastada pelo êxtase. Continue na respiração. Se você não consegue mais focar na respiração, se você não vê mais a respiração, insista um pouco mais, ela está bem ali. Isso não é o ponto ainda que a respiração desaparece. Geralmente as pessoas perdem contato com a respiração porque elas ficam distraídas, se deixam a mente levar para outros assuntos. Né? Então traga a mente de volta para a respiração. Você sabe onde está o seu nariz, você tem certeza que você já viu o seu nariz muitas vezes. Ele fica bem no centro da sua cara. Não é difícil achar. Então traga a mente de volta para o ponto da respiração. Eu não consigo sentir, insista um pouco, refine um pouco a atenção, ela está ali. Né? O que acontece é a mente está começando a se pacificar e aí está arrastando a atenção para fora. Né? Não está na hora de soltar a respiração ainda, insista na respiração. Né? Agora, se for o mesmo caso, não adianta, eu juro que eu não tenho respiração, a respiração desapareceu, não consigo achar. Tá bom, então foque no local. Ache o ponto de ciência da mente. Né? Olha, você está sentindo êxtase? Estou. Qual é o ponto que está ciente do êxtase? Concentre a mente bem ali. Né? Se você realmente não consegue mais achar a respiração, então recolha a mente para o ponto de ciência. Qual é o ponto onde existe ciência? Do que quer que seja que você está experienciando. Se é êxtase, se é pite, suca, estou levitando, estou afundando. Problema seu. O problema, volte ao ponto da ciência, né? Fique bem ali. Mas isso não é o correto. O correto mesmo é a respiração. As pessoas perdem a respiração porque elas se distraem. A mente fica dispersa. Né? Se você trouxer a mente de volta para a respiração, se você conseguir trouxer a mente de volta e se concentrar, você vai achar a respiração de volta. Fique ali, né? Não solte a respiração em hipótese alguma. Fica cada vez mais difícil. Né? A pessoa que tem esse tipo de característica é como se tivesse montado num cavalo. Né? O cavalo começa a pular, você tem que segurar, não solta, ele vai pular para a esquerda, pula para a direita, você tem que brigar um pouco nessa hora aí. Tem que brigar um pouco. Esse não é um bom ponto para relaxar. A pessoa que tem essa característica não deveria relaxar. Essa pessoa tem que focar mais firme ainda, tem que botar a mente na rédea. Né? Tem que segurar a mente, opa, não, vai ficar aqui mesmo. Não vai nem morto, você vai ficar aqui mesmo. Agora, a pessoa que a mente está agitada por tensão, né, ela tem que relaxar. Né? Agora, nesse caso, a mente está ficando dispersa, ela tem que focar na respiração de maneira sutil, de maneira hábil. Né? Não é para você pegar a respiração e tentar esgoelar ela. Né? Tem uma maneira sutil e hábil de fazer isso, mas requer um pouco de esforço, requer um pouco de volição. Aí. Mais uma coisa? Bastante. Meu Deus. Mais uma. Mais uma. Quais mantras são utilizados na tradição Theravada? Em geral, o comum é Budô, né? Budô, Budô, Budô.
Quando você inspira, você recita bu. Quando você expira, do, bu, do, bu, do. Acompanhando a respiração, né? Algumas pessoas repetem continuamente, budô, 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 budô. Ambos são aceitáveis, né? Agora, na verdade, qualquer palavra é válida, né? Teve uma época que eu recitava o mantra silêncio na minha mente. Não? Eu inspirava silêncio, silêncio, silêncio. Eu fiz nesse mesmo Vassa que eu estava nessa caverna que eu mencionei anteriormente, estava fazendo isso. Né? Quando eu meditava, eu falava silêncio, silêncio, e funcionava bem para mim. Então, não tem obrigação, não tem nenhuma palavra mágica, sabe? A gente usa Budô porque sim, mas não tem nenhum segredo mágico, não tem nenhum poder mágico nisso, né? É apenas um recurso para você focar a mente. Então, você não tem obrigação de usar essa palavra, você pode usar qualquer outra palavra que você quiser. Só mais um. Boa tarde. O senhor poderia... Como o senhor vê as práticas de Vipassana difundidas hoje no Brasil? Poderia apontar pontos relevantes sobre elas? Eu não estudo as práticas de Vipassana, eu não participo de retiro dos outros, eu não assisto palestra de ninguém, eu não sei o que as pessoas estão fazendo. Eu não sou qualificado para dar essa opinião. Mais uma. Faz alguma diferença manter a perna direita ou a esquerda mais próxima do corpo quando se medita? Ou é uma questão corporal de cada um? Dizem que sim. Eu não vejo isso. Eu adivinho, né? Não leve a sério a minha resposta. Eu adivinho o seguinte. Se você tem uma mente muito sutil, você vai notar a diferença nisso. Mas para nós aqui, por exemplo, essa diferença é tão importante quanto, por exemplo, não cortar a circulação das pernas, eu duvido muito. Eu acho que não cortar a circulação das pernas é mais útil do que qualquer fluxo energético sutil do corpo que exista, né? Então, antes de querer ter a postura perfeita, né, é bom você ter a postura possível. Né? Então, comece com a postura possível. Se você é incrivelmente flexível e é um acrobata de circo e consegue sentar sem nenhum problema com a postura de lótus completa, né? Então, sim, dizem que as pernas devem ficar, os calcanhares próximos, né? Encostado, inclusive, né, à barriga. Né? Mas entre fazer isso e não cortar a circulação, não corte a circulação. Né? Porque grandes mestres também não faziam essa postura. Grandes mestres, o Ajahn Chah, Ajahn Mahabua, se olhar a postura deles, não é a postura ideal. Né? Mas ainda assim eles conseguiram e foram tranquilos com a prática dele. Né? Mesmo Ajahn Mun não fazia a postura de lótus completa. Né? Ele fazia essa postura com o pé bem aqui em cima, né? Mas ele fazia só meia lótus. Então, pode ser útil, mas não é vital, sabe? Não merece muito preocupação ou esforço da sua parte. O mais importante é você achar uma postura que funcione para você e focar na mente. O segredo é a mente, o segredo não é o corpo. O segredo é a mente. A mente consegue vencer qualquer obstáculo que o corpo produza. O corpo não consegue fazer a mente se concentrar. Então, o corpo não consegue sobrepujar, no sentido de concentrar a mente, né? O corpo não consegue fazer a mente se concentrar, mas a mente consegue vencer o corpo e se concentrar, apesar do corpo. Então, o foco mesmo é a mente. Na medida que é fácil trabalhar com o corpo, a gente trabalha. Faz uma postura boa, tenta manter a coluna ereta, tenta esticar, alongar as pernas. Essa questão da respiração, como eu mencionei, né? Aquilo que é fácil e viável, a gente faz. Mas quando começa a ficar muito no detalhe, né, não vale a pena o esforço, vira uma obsessão, né? E o benefício que você ganha disso não vale a pena. Não é tão bom, o benefício não é tão grande quanto o esforço. Então tem um ponto médio, sabe? Tem um ponto médio a ser cultivado. Né? E esse importante fato, né? É a mente que é a chave. Uma pessoa com a postura horrível, uma mente perfeita, consegue meditar. Né? Então a chave é a mente. Ok? Mais uma coisa, pessoal que está aqui? Não? Não é só isso.